Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 25 de janeiro de 2018, eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindos no meu canal, né? Nesse canal que não é meu, é nosso, eu administro ele. Mas é nosso, meus irmãos, é Deus quem tem nos dado. Perdoem, meus irmãos, a sumida, desde sexta-feira passada que eu dei uma sumida. Mas essa semana eu tive que correr atrás de documentos para meu filho, ele vai mudar de escola, então eu tive que fazer carteira de identidade para ele, tive que ir lá matricular ele na escola, hoje de manhã acabei que eu tive que dar uma saída também, gira daqui, gira dali, tem sido uma correria, e quando eu venho embora eu tenho que ajustar a casa, arrumar a casa, né, para quem é dona de casa sabe como é que é, se a gente não segurar a onda aqui, súbito, sabe? A casa a gente só entende que ela realmente precisa de uma pessoa que sempre cuida dela quando ela suja, quando ela bagunça, né? Enquanto parece que tá tudo legal, tudo em ordem, a gente até, quem não limpa, quem não faz nada, pensa que casa não suja. Mas quando quem cuida da casa deixa de cuidar um pouquinho, já 2 dias, você já se vê uma diferença tremenda. Eu tô aqui conversando com os irmãos, são 3 horas da tarde. Eu vou ter aproximadamente 1 hora aqui, mais ou menos, para a gente conversar, 1 hora e pouco, né? E a máquina de lavar roupa tá lá dentro, trabalhando, o varal tá lá fora já secando um bocado, o cesto de roupa suja tá esperando para amanhã o turno dele. E graças a Deus, irmãos, o importante é que a gente não tá parado, porque meu pai dizia, cabeça parada é oficina do diabo, mente vazia, oficina do diabo. Um negócio assim, é verdade. Hoje de manhã eu comecei a escutar a Bíblia falada através do livro de Zacarias e graças a Deus, olha aí, né? Trouxe algo para a gente conversar hoje. Não é um estudo preparado, eu estou estudando algumas coisas em Apocalipse. Brevemente a gente vai retomar e falando um pouco sobre o livro de Apocalipse, algumas coisas muito sérias, né? Dentro do que o Senhor puder nos revelar, mas enquanto isso eu queria trazer para os irmãos alguns textos do livro de Zacarias. Eu vou ler esses textos e depois eu vou bater um papinho até onde der com os irmãos. Esse vídeo está sendo feito no dia 25, mas eu devo conseguir postar ele amanhã, dia 26, sexta-feira, por causa do horário, que vai ser tudo muito corrido, eu não vou conseguir mesmo. Mas vamos lá, não vamos perder tempo não, porque... Como eu disse, eu repito, são dias que estão bem pesados para mim. Os dias estão bem pesados. Eu estou tendo muita fadiga aqui, mas graças a Deus o Senhor tem sido bom para comigo. Eu quero ler com os irmãos Zacarias, capítulo 1. E eu vou ler com os irmãos aí o capítulo 1 todo o capítulo 1. Depois nós vamos ver Zacarias, se vocês já quiserem pegar nota, nós vamos lá no capítulo 6, ok? E nós vamos ler lá do 1, tá? Até o 8. Depois nós vamos ler Zacarias, capítulo 7. E nós vamos ver do 8 até o 14. O 8 ao 14, tá bom? E vamos lá então, que aí a gente depois bate um papinho. Deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui, mais ou menos sobre o livro de Zacarias. Zacarias... ele é o último profeta, não, ele é um dos últimos profetas, ele é o penúltimo profeta do Velho Testamento, ok? Chamado também profeta menor, não porque ele era menor em sua importância, mas é chamado assim, e aqui eu não vou pesquisar para entender por quê, mas ele é chamado profeta menor, mas foi um homem muito usado por Deus, e Zacarias... O livro de Zacarias, ele fala muito de Israel, ele mostra muito o cenário profético para Israel. Então a gente vê aqui até a promessa de Deus para com esse povo lá no final, depois de todos os juízos que vão vir à terra. Amém? Então eu leio Zacarias atualizado também para os últimos dias. Quando a gente estuda Zacarias, a gente tem que entender que ele trabalha em sincronia com Apocalipse, ele trabalha em sincronia com Isaías, ele trabalha em sincronia com Ezequiel, com Daniel, ok? Basicamente, todos os livros proféticos, eles trazem muito a visão do fim. E aí você vai recolhendo daqui, dali, você vai entendendo bastante coisa. O livro de Zacarias, o que eu quero ler com vocês aqui hoje, vai se tratar do juízo. Esse juízo. Infelizmente, eu tenho visto ainda, e eu falo infelizmente, por que eu falo infelizmente, meus irmãos? Eu não sei aqui o que você na sua vida sabe fazer bem, conhece bem.
Mas eu sei que aquilo que você sabe fazer bem, que você conhece bem, você faz até de olho fechado, que você tem muita segurança que vai sempre dar certo. Então, se você, minha senhora, que está escutando o canal, é bravíssima, né? Eu falo brava porque na Itália brava é excelente, né? Se você é muito esperta em fazer bolo, você não precisa de receita, porque você faz de cabeça, você já conhece o ponto da massa, você já sabe já de olhar o bolo no forno, já entendeu que ele tá cozido e por aí vai. Então não precisa, né? Faz até de olho fechado. Se você, meu senhor, que está aí ouvindo o canal, teve anos e anos e anos de profissão numa determinada área, e você durante vários anos fez mais ou menos a mesma coisa, os anos podem passar que você vai saber de frente para trás, de trás para frente, corre salteado e com muita segurança. Quando a gente sabe fazer uma coisa, até uma criança, se ela aprende, por exemplo, a tabuada, e ela aprende direito, ela entende, ela decora a tabuada, ela nunca mais esquece a tabuada, né? Tabuada é igual praga, quando pega, fica. Mas é verdade, a criança, quando ela aprende mesmo a tabuada, de verdade, ela não esquece mais. E ela tem segurança de dar a resposta. Pode perguntar o valor, 9 por 7, quanto é? 9 vezes 7, ela fala. E quanto é não sei o que dividido por... Fala tudo. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Meus irmãos, conhecer é exatamente isso que cada um de nós tem nas nossas vidas com alguma ou com algumas coisas. Quando eu conheço o mistério da minha profissão, eu sei realmente, é o caso do bolo, só de olhar a gente já entende cada detalhe, a gente não perece. Então, quando o cristão ele tem conhecimento do tempo em que ele se encontra, do modo como a vida dele está para com Deus, e tem conhecimento da palavra porque o próprio Espírito Santo ensina, essa pessoa ela não entra em pânico, ela não desespera, ela não fica, ansiosa, ela tem segurança, ela sabe, ela olha as coisas ao redor dela, mas ela não se espanta, ela espanta no sentido humanamente falando, às vezes a gente vê coisas grandiosas demais, exageradas demais, mas a gente tem aquele controle da segurança, porque a gente sabe, isso aqui foi profetizado pela palavra de Deus. Estaria errado se não tivesse acontecendo, porque aí a palavra não estaria correta, ela estaria mentindo. Mas como está acontecendo exatamente como diz a palavra de Deus, significa que estamos no caminho certo. Então, meus amados, a gente vai falar aqui do derramar da ira de Deus. Quando Deus abandona, quando Deus ele manda a ira, quando Deus ele, entre parênteses, se vinga, né? Ele deixa a mão dele pesar sobre um povo, sobre uma nação, sobre um grupo, sobre pessoas, amém? Para a gente entender algumas coisas aí. Vamos lá. Zacarias começa falando o seguinte, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, que foi um rei, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão agora? Onde estão eles? E os profetas acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então você vê aqui a primeira conversa aqui de Deus para com o profeta Zacarias, e ele fala sempre: diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Isso serve para quê? Para garantir para o profeta, para garantir para quem ele passou essa palavra e para garantir para o leitor e para os leitores futuros que quem falou essas coisas aqui foi o próprio Senhor dos Exércitos, o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos?
E aqui ele fala que o povo antes não se arrependia, e isso levou a ele a se irar tremendamente contra o povo, porque o povo não se arrependia. Mas aí, né, parece que no final aqui, ó, no final eles se arrependeram. No final de tanto tapa na vida, né? Mas se arrependeram. E aí começa. Zacarias, diante desse quadro de Deus pedindo arrependimento, e aqui ele traz novamente essa conversa do arrependimento, ele cita o exemplo dos pais, dos antepassados do profeta e daquele povo, daquela geração ali. Deus então agora começa a falar dos cavalos. Vamos prestar atenção. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reino de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Esse homem ele estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então eu perguntei: meu senhor, quem são estes? Então respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Esses 4 cavalos que Zacarias viu, foi-lhe respondido que eram os 4, são os 4 que o Senhor tem percorrido para verem, para caminharem pela terra. Eles responderam ao anjo do Senhor. Detalhe, toda vez que a gente vê anjo do Senhor na Bíblia, você vê Senhor ou a palavra anjo maiúsculo, é Jesus na eternidade passada. Aqui a gente vê anjo do Senhor, anjo com letra minúscula, então era um anjo mesmo, de Deus, do Senhor, que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Zacarias então teve uma visão de noite. Um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios, que é o mesmo que amarelo ou verdrasto, e brancos. Cavalos vermelhos, cavalos baios, cor de mostarda versus um verde folha seca, e cavalos brancos. Então ele vira para esse anjo e fala: meu senhor, quem são estes? Quem são estes cavalos vermelhos, baios e brancos e pretos, né? Respondeu o meu anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Tem enviado. Esse tempo no português é um tempo presente contínuo, meus irmãos. Se eu estiver correta na gramática, presente, porque é uma coisa que está acontecendo ali. Ele falou tem enviado, né? E contínuo porque é uma coisa que está constantemente acontecendo de tempo em tempo na terra. Tem enviado. Por exemplo, imagina que você trabalha fora e você então sai da sua cidade e vai trabalhar num país qualquer, então você manda dinheiro para sua esposa. Então ela diz para qualquer pessoa: meu marido tem me enviado dinheiro todos os meses. Quer dizer, é uma coisa constante que está acontecendo. E aqui eles usam esse termo: é os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor. Agora você vê, esses cavalos viram para esse anjo do Senhor e respondem para ele. Esse anjo, que por sua vez estava entre as murteiras, deve ser algum tipo de planta, né? Eu não me lembro aqui. E disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila.
Então, esses 4 tipos de cavalos, vermelho, preto, branco e baio, são cavalos de juízo, meus irmãos. E eles foram soltos ali nesse tempo do reinado do rei Dário, para percorrerem a terra para ver como é que estava a situação. Vamos continuar lendo. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando? Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos exércitos. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e essas nações agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém. Com misericórdia, a minha casa nela será edificada. Será, olha os tempos verbais. Ela vai ser edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Olha só, levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? E ele então me respondeu: esses são os chifres que dispensaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para o amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Então, basicamente, a gente está vendo aqui Deus tratando com Israel. Quando a gente ouve falar de chifre na Bíblia, são reinos. E foram reinos, o último dos reinos que ajudou a espalhar os judeus por todo o mundo foi o Império Romano, ok? E Daniel fala exatamente de 4 reinos, são 4 animais. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, se você é um que lê Bíblia, você vai colegando os fatos aqui. E Zacarias, ele continua trabalhando essas profecias aqui de algum modo, porque se você continua lendo Zacarias, você começa a ver Deus trazendo promessa para o povo de Deus, o povo judeu ali, tá bom? Mas aqui vocês veem, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês aqui em 4 cavalos. Tem 4 cavalos aqui. Agora olha lá, vamos lá comigo em Zacarias capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Olha só o que está falando lá. A 8ª visão, os 4 carros. Outra vez, eu, Zacarias, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, os cavalos, eles eram pretos. No terceiro, eram brancos, e no quarto, eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos saí para a terra do norte, o dos brancos após eles e dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. O espírito aqui, o Espírito de Deus está com a letra E maiúscula. O que eu quero dizer aqui para os irmãos?
Você vê no livro de Zacarias um processo que já acontecia lá atrás, de cavalos pretos, brancos, baios e vermelhos sendo soltos para percorrerem a terra. Lá no capítulo 1, você vê que os próprios cavalos, no final, eles falam que a terra que eles percorreram estava descansada, estava tranquila, estava tudo bem. Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora, ele frisa, né? Repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: até quando, ó Senhor, não terás compaixão de Jerusalém? Desde aquela época o anjo então pergunta. Então o Senhor responde o quê? Com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava com Zacarias. Se você, eu não vou estudar isso aqui hoje porque está sendo preparado, mas se você vai lá comigo em Apocalipse, você vai ver lá sobre os 4 cavalos que são soltos. Não são tantos cavalos vermelhos, brancos, pretos e baios, mas é um cavalo branco, é um cavalo vermelho, é um cavalo amarelo, é um cavalo preto, ok? São cavalos que Deus é quem solta. Por que eu estou falando aqui disso aqui? Porque, meus irmãos, eu entendo com essa leitura aqui de Zacarias, coisa que eu já sabia há muito tempo, mas hoje eu estou trazendo de novo, que eles também são chamados de 4 ventos. Tudo que está relacionado a 4 ventos está ligado a norte, sul, leste e oeste. Está sendo ligado a Deus controlando toda a terra. A Deus observando, meus irmãos, como é que está o comportamento dos homens na terra. Então, esses cavalos são cavalos de juízo. Mas nesse caso de Zacarias capítulo 1, Deus recebe a notícia dos próprios cavalos que percorreram a terra, falando que estava tudo bem. Irmã Ana Paula, mas são os mesmos cavalos de Apocalipse? Meus irmãos, eu não sei, mas eu vou ser sincera. Tudo indica que a categoria desses cavalos é a mesma. É cavalo que vem para juízo, é cavalo que vem trazendo fome, trazendo morte, trazendo crise financeira, trazendo guerra. Prestem atenção, é tudo muito coligado, né? E aqui eles não fizeram nada, porque estava tudo tranquilo. Quando fala tranquilo é porque aquele povo aonde eles percorreram, eles não estavam pecando ao extremo para que Deus derramasse a ira. Ok, meus irmãos? E aqui eu não lembro, mas se eu não me engano, na época do rei Dario, parece que o povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. Eu não tenho certeza, porque tem um texto na Bíblia que fala. Porque veio a Babilônia e levou para o cativeiro todo o povo de Israel, de Judá, levou todo mundo. Passou, vieram os reis até Dario. Dario foi um dos reis sucessores de Nabucodonosor, se eu não me engane. E teve um período aí, nesse período do exílio da Babilônia, que Deus chega um momento que ele manda o povo de volta para a terra. E o rei mesmo financia o povo para reconstruir o templo. Foi a reconstrução do segundo templo que demorou muito, foi muito difícil. Eles foram muito assediados, tentaram destruir, tentaram matar, tiveram ataques noturnos, mas depois de muito tempo eles conseguiram com muito sacrifício reconstruir o segundo templo, ok? Então, meus amados, que parece que foi concluído, né? Eu não sei se eles começaram a construir, pararam. Depois, lá no Império Romano, é que o imperador foi lá e terminou de construir. Porque tem muito tempo que eu não leio essas histórias, mas é um negócio mais ou menos assim. Eu não sei se eles reconstruíram só os muros da cidade. Porque a cidade, quando o rei Nabucodonosor veio, ele arrebentou com tudo. Não sobrou nada. Sobrou uns poucos velhos e doentes ali para morrer. O resto ele arrebentou com tudo, ele quebrou tudo, ele destruiu tudo, ele levou consigo todos os bens do povo. Então ficou assim, assolado. Mais tarde, né, teve um rei, que eu acho que é o Dario, mas não tenho certeza, eu teria que voltar a ler lá atrás, né, e aqui tem as referências, mas não é o momento. E parece que teve esse rei que ficou compungido, né, ele ficou, poxa,
né? Vamos resolver isso aqui e tal, vamos reconstruir, eu vou ajudar vocês, quem quiser ir, vai. E teve muitos entre o povo que não quiseram ir, porque já estavam ricos, né? Eles começaram a refazer a vida ali na Babilônia e não quiseram ir, mas tiveram um grupo de homens que foram e começaram a reconstruir os muros, né? E ali vai, chega lá no Império Romano, se eu não me engano, termina de reconstruir o segundo templo. A história é mais ou menos essa. Depois você lê a Bíblia para você ver. Então, Zacarias aqui está tratando mais ou menos disso. Foi um tempo em que estava tudo tranquilo. Então Deus, ele aqui começa a trazer palavras de bênção para o povo de Israel. Desde aquela época até os últimos dias, até o milênio aqui tem coisa para o povo de Israel. Amém, meus irmãos? Ana Paula, então por que você está falando desses cavalos? Por que você está falando esse texto? Vamos ler comigo Zacarias, capítulo 7, do versículo 8 até o 14. A desobediência foi a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro. Mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Não intente cada um o mal no seu coração contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí, então, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles nem conheceram, não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável, fizeram uma desolação. Olha só, por que eu estou falando então tudo isso aqui? A palavra de Deus diz que a desobediência, no caso do povo de Israel, meus irmãos, foi a causa do cativeiro. Para os irmãos que conhecem esse canal, já estão há muito tempo caminhando aí comigo, graças a Deus, vocês sabem que eu não tenho essa capacidade de simplesmente entrar aqui no YouTube e começar a falar da minha cabeça sem ler Bíblia. Eu não posso, meus irmãos, entrar no YouTube e simplesmente começar a falar o que eu achar que eu quero falar sem base bíblica. Então, tudo que eu tender a falar, os irmãos já me conhecem, eu falo com base na palavra de Deus. E a gente está vendo aí um quadro. Para quem está só no Brasil e está acostumado só com as coisas dentro desse país, né? Em berço esplêndido, como diz, né? Tá achando que o Brasil tá um caos, tá achando que o pau tá quebrando, tá achando que o Brasil tá totalmente desordenado, desgovernado e perdido. E é verdade. Mas o mundo inteiro, cada um tá tendo a sua. A realidade é essa, meus irmãos. Cada lugar na terra tá tendo a sua parte. E Deus, ele está clamando, ele está clamando para que o povo se arrependa. Meus irmãos, a gente está vendo aí essa conversa da febre amarela. Esse negócio dessa febre amarela no Brasil, né? Se está realmente matando aos caminhões as pessoas, até agora não foi notificado. Eles pegam 3 casos ali em São Paulo, 3 casos não sei aonde, aí falam, morreu de febre amarela. Bota isso no jornal, horário nobre, todo mundo enlouquece. Nós vamos vacinar todo mundo e não sei o quê. E aí você vê o resultado, as filas quilométricas, gente querendo vacinar, né, a todo custo. Então, vacinando a população brasileira contra a febre amarela. Dizem que é uma vacina de 5ª categoria. Muito, desculpa a expressão aqui, mas muito vagabunda. Não é uma vacina que foi investido tempo, tecnologia, dinheiro nela.
como outras vacinas, porque diz que é uma vacina de uma doença que só dá em país de gente pobre. Infelizmente, o Brasil ainda é visto como um país de gente pobre. É a realidade, né? Então, assim, pelo menos pelos senhores do mundo, o país é riquíssimo, mas na cabeça dele a população é pobre. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Ontem eu estava vendo aqui na televisão, a gente estava para deitar para dormir, mas eu estava meio sem sono, mudando de canal. Caiu no canal aqui italiano um documentário chamado Tropicália. Esse movimento foi no ano de 1960 e alguma coisa. Eu sei que 68, 69 ainda estava tendo o tal do movimento Tropicália. 10 anos depois eu nasci. Então eu nunca soube muito desse movimento, eu nunca soube muito do que se tratava. Mas basicamente conta a história de alguns cantores, né? Muito famosos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e etc. E ali esse documentário ele contou como que esses cantores nasceram, cresceram e revolucionaram a história do Brasil, na época deles, com o tal do movimento Tropicália, que em palavras pobres foi mais ou menos aquilo que aconteceu na época que teve eu esqueço o nome, não lembro mais, teve um festival, acho que é nos Estados Unidos, não sei se foi nos Estados Unidos, que tiveram alguns cantores tipo Bob Marley, Led Zeppelin, e foi um movimento em que muita gente ali se perdeu na maconha, na gravidez, né? Mas foi um período em que, com a música, o mundo procurou revolucionar a cabeça dos jovens. Basicamente é isso. Com a música, eles trouxeram ideais na cabeça das pessoas. Mas o que eu quero falar com isso aqui, que eu estava vendo ontem, um pouquinho desse movimento da tal da Tropicália, né? Que foi na época que teve, acho que é ditadura no Brasil, o exército teve censura. Dizem que esses cantores foram expulsos do Brasil, já ouvi falar que a história é diversa, foi aonde foi muita coisa errada foi feita, que muitos queriam trazer o socialismo. Eu não sei, nem tenho paciência para estudar a fundo, mas uma coisa que eu observei no documentário é que algumas letras das músicas que alguns desses cantores cantavam, aliás, todas as letras, elas eram escritas e elas eram pensadas para trazer uma mensagem para os jovens, porque eles, como eram ainda jovens, Gilberto Gil, Caetano, eram todos cantores jovens, e eles eram conhecidos, eles eram famosos, eles eram queridos pelo povo, ou até odiados por outro, né? Mas eles traziam letras para revolucionar a mentalidade dos jovens, dos acadêmicos. E eles fizeram vários movimentos dentro de verdadeiras universidades, faculdades, tentando trazer a ideia da liberdade. Em colocar, inclusive, dizer lá, rebelião é liberdade, na época deles. Por quê? Porque eles se rebelaram contra o sistema, segundo o documentário, tá bom? Eles se rebelaram contra o sistema ditatorial, né, do governo, do exército. Vocês não podem expressar, liberdade de expressão é proibida, vocês não podem pensar, porque quem vai pensar para vocês é o governo, e vocês vão simplesmente seguir aquilo que o governo manda. Então, vocês vão assistir na televisão aquilo que o governo quer, vocês vão escutar aquilo que o governo permitir que vocês escutem, vocês vão trabalhar como o governo quer que vocês trabalhem, por aí vai. E eles então diziam, rebelião é liberdade, quer dizer, se eu me rebelo contra essa imposição, eu vou me tornar livre. E esse foi basicamente o pano de fundo do movimento dos tais dos tropicalistas, que foram parar na Inglaterra, né? Eu imagino que foi onde eles aprenderam a falar muito bem o inglês, então você vê Caetano Veloso cantando em inglês, Gilberto Gil, eles cantam tranquilamente, você vê que eles entendem o que estão fazendo, e etc. Depois eles voltaram para o Brasil quando lhes foi permitido. Mas o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar com isso? Inclusive, eu ficava aqui com meu marido vendo no sofá esse negócio ontem, eu falei, gente, a gente vê que o Brasil, naquela época, estava o início da Revolução Industrial, estava naquele boom que estava em toda a América, né? Se o Brasil daquela época continuasse naquele ritmo ali, de mentalidade, porque um grito que eles davam é que o povo tinha que pensar. Tem uma música dos tribalistas, desculpa eu estar falando muito esse assunto aqui, às vezes você fica até incomodado, mas eu quero levar vocês a um entendimento aqui, ainda tenho tempo para falar, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso.
Os tribalistas, eles cantavam uma música assim, mas as pessoas na sala de jantar, elas, eu não sei se eles falam se elas estão preocupadas ou não estão preocupadas só em nascer e morrer. É um negócio assim. Mas as pessoas na sala de jantar só estão preocupadas em nascer e morrer. Algo mais ou menos assim, tá bom? Porque eu não prestei muita atenção e eu tenho muito tempo que eu não lembro essa música. Mas o que eles querem dizer com essa mensagem? É como se o povo nasceu e está esperando que o mundo termine em barranco para morrer encostado, meus irmãos. Como se diz, o ser humano, ele não está nem aí, ele não quer descobrir o que está de lá da sala de jantar da casa dele. O ser humano, ele não está preocupado em visualizar de lá da janela. Ele liga a televisão, ele senta na televisão e está ficando burro. Porque não quer crescer, não quer pesquisar, não quer aprender, não sai da Matrix. Em palavras, hoje a gente vendo isso aqui, a gente vê nesse nível. Então eles iam nas universidades do Brasil com essa base de mensagem. Não sei se eles levaram o povo brasileiro a alguma outra coisa, tá? Não é aqui, não é o ideal meu discutir isso aqui. Mas eu acredito, porque pelo que a gente vê, eles traziam também essa base. Gente, vocês têm que pensar. O povo brasileiro tem que pensar. Você tem uma cabeça, você tem um cérebro para pensar. Por que vai deixar os outros pensarem por você? Basicamente. E aí é onde eu falei com meu esposo. Eu falei, se o Brasil tivesse pego essa mensagem de que a pessoa tem que pensar e tem que ver de lá da janela da casa dela, não ficar só preocupada em nascer e morrer, porque na realidade, né, eu caso, quero ter filho, depois eu tenho que preocupar em juntar dinheiro para pagar o velório, né, porque se eu morrer e ninguém tiver dinheiro, eles vão me enterrar. Basicamente é isso que acontece, a gente sabe disso, principalmente falando aí na década de 60, 70, 80, 90, né, eu sou da de 70, viu, 78. 1978, nasci no século passado e provavelmente todos vocês, a maioria, nasceram também no século passado. Nós somos seculares. Estou começando a falar besteira, mas vamos voltar aqui. Mas eu falei com ele, se o povo continuasse na mentalidade de eu tenho que pensar de lá do que eu tenho na minha vidinha, eu vou fazer da minha vida, da minha casa, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, um país melhor. É assim, meus irmãos, é assim. E se você observa povos no mundo inteiro, os povos que até então, dentro desse período, né, foi o tempo do ouro, né, o período de ouro no mundo, que o povo trabalhava, estudava, vamos deixar de lado as guerras, mas fora desse período, a parte industrial, né, a revolução industrial, ela deu uma oportunidade e realmente muitos que dentro desse período conseguiram pensar, estudar, conseguiram comprar uma casa, comprar um carro, estudar os filhos na universidade, colocar até um dinheirinho debaixo do colchão, conseguiram aposentadoria e estão bem hoje, estão aí. E tem uma mentalidade, meus irmãos, diversa de outras. E o sistema, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o povo ficar burro. Naquela época era com a televisão, hoje é com a televisão e com a internet. Hoje é com a televisão, com a internet, com a música. Hoje você vê que as músicas, elas não levam a pessoa a pensar de modo educativo, criativo, evolutivo, mas leva a pessoa a pensar de modo instintivo. Açaí, bebi todas, né? A melô do bebe-bebe, nem sei se existe, mas justo para trazer um comparativo aqui. Eu saí e beijei tudo, todo mundo, né? Se não fiz até mais coisa. Põe na cabeça do jovem que ele tem que sair e fazer de tudo e de muito mais, né? Então, assim, são os raps que trazem muitas das vezes ignorância, violência, problemas no âmbito sexual, satânicos. E eu estava observando uma outra coisa. Que talvez muitos são contrários ao que eu faço, mas eu ainda sou uma das que gosta de ver muito filme. Eu assisto muitos filmes, eu seleciono os filmes que eu vejo, mas eu assisto muitos filmes. E ontem eu assisti um filme aqui com meu esposo, daquele ator Richard Gere, que eu nem lembro o nome do filme, A Vida de Norman, um negócio assim. Eu olhei o trailer do filme, eu não vi nada de particular, nenhuma cena erótica, eu não vi nada de particular. Bom, deve ser um filme que dá para assistir, vamos ver então. Taquei lá e fui assistir o filme, A Vida de Norman.
O filme começa com esse ator Richard Gere fazendo favor para um monte de gente, ele o tempo todo no telefone, o filme inteiro ali, cruzando uma pessoa importante com outra, tá. E aquele filme foi te prendendo, que você fica curioso para tentar entender qual é a trama desse filme. Terminou o filme, resolveu um monte de problema de um bando de gente. O próprio Norman, que é o ator principal, parece que estava se suicidando no final, não deu a entender. Mas a trama, sem base, sem estrutura. Eu parei e falei, meu Deus, que raça de filme é esse? Que confusão. Complicado para assistir. Se uma pessoa chega em casa cansada para assistir esse filme, ela não dá conta, porque realmente foi pesado. E foi um filme inútil. Assisti um outro filme semana passada, Morgan, que seria aquele último dos X-Men, para quem acompanhou a série aí dos X-Men. E fizeram um filme Morgan, que era um mutante que ele foi transformado num laboratório. Colocaram um tipo de um metal precioso nos ossos dele e ele ganhou então um osso todo de metal. E ele então era um dos mais importantes do X-Men e tinha o tal do professor Xavier, que era o cérebro, né? E ele era o líder da escola, da Universidade dos Mutantes. E esse filme Morgan termina com os dois num depósito abandonado, o Dr. Xavier dentro de uma cisterna caída de ferro, puseram uma cama, uns aparelhos lá, e estava todo doente, estava com uma doença degenerativa no cérebro. E o filme todo muito, muito, muito violento, muito estúpido como filme, e no final morre todo mundo. Morreu eles todos ali, os X-Men sumiram do nada. Eu fiquei olhando aquele filme e falei, gente, mas toda essa violência e mostrando, né, as crianças sendo trabalhadas em laboratório, transformadas geneticamente, lembra, né, quando a palavra de Deus fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé, quando tinha os nefilins sobre a terra, né, e a gente semana que vem vai estudar um bocado aí sobre as trombetas, sobre os selos e sobre as pragas, né. E vocês vão ver o que vai vir no mundo aqui, meus irmãos. O negócio vai ficar feio. Nós vamos ficar de lado da humanidade aqui. Nós não, quem ficar. Então, esses filmes eu assisto tudo, eu procuro entender o que eu consigo pegar no ar ali. Eu gosto mesmo, não vou mentir não. Mas um filme muito cheio de caos. E um último filme que eu vi aqui, meu marido é que colocou... Não, fui eu que coloquei esse filme. Mamãe ou Papai, um filme italiano, 100% italiano. Deixa eu assistir o filme. É um casal que estava se divorciando, um casal já maduro, né? Ela devia ter seus 40, 50 anos, ele também. 3 filhos já adolescentes, jovenzinhos, um menininho de 10 anos e tal. E eles cismam que eles querem se divorciar e ninguém queria ficar com os filhos, nem o pai nem a mãe. E a trama do filme é que eles vão fazendo de tudo para os filhos os odiarem o filme inteiro. No final dá tudo certo, porque eles voltam, a menina fica grávida de novo, os filhos voltam para os pais e dá tudo certo e bah. Mas foi um filme tremendamente estúpido, um filme tremendamente sem amor, porque uma mãe, um pai que, por exemplo, a filha pediu para ir numa festa, a mãe leva, deixa ela na porta da festa, aí a filha toda alegre, né? Ô, mamãe, eu te amo, obrigada por você ser minha amiga, e sai do carro. A mãe para e fala, opa, peraí, quer dizer que o fato de eu trazer ela na festa fez dela querer ficar comigo, gostar de mim? Não. Aí a mãe vai dentro da festa e faz a filha passar vergonha na festa. E foi uma coisa horrorosa, que a filha chorava no filme, mostrava a menina chorando, humilhada pela mãe. E foi um filme, esse ritmo aí. Eu falei, gente, olha que nível de material. A gente chegou num tempo em que os filmes, não todos, a gente ainda acha alguma coisa bacana. Eu vi também filmes até bons aqui esses dias, mas 90% dos filmes, eles estão caóticos, confusos, violentos, pecaminosos. E olha que eu não vejo filme de tramas eróticas e sexuais, que também tem muito. Eu já não vejo mais, porque não me interessa. Capta alguma vez que você vai ver um filme que você acha que é uma coisa e tem uma cena ou outra de alguma coisa, mas é aquela coisa básica. Mas eu sei, meus irmãos, que o mundo está trabalhando a mentalidade das pessoas de modo instintivo. O que é instinto? O instinto, ele não pensa, ele age. E Deus, ele não quer que a gente viva por instinto, mas ele quer que a gente viva pelo Espírito Santo dele. E o Espírito Santo nos ensina e nos motiva
e nos enriquece a pensar. Dá para ver a diferença. Satanás, ele quer que você viva por instinto, como um animal. O animal, dizem que ele não pensa, apesar que eu tenho minhas dúvidas, mas justo para a gente pegar isso como base, né? A propaganda. O animal não pensa, vive por instinto, assim é dito, né? O animal, dizem que o peixe morre pela boca. Ele não pensa que aquilo é perigoso. Ele vai lá e pega a isca e morre. E Satanás, ele quer fazer de nós como peixes que morrem pela boca, abocanhando o pecado e morrendo. Mas Deus, ele quer que nós não só pensemos e usemos bem a nossa cabeça, mas também que nós aprendamos e conheçamos as coisas dele. E aí então você vê uma população, vamos falar brasileira, uma população brasileira totalmente ignorante das coisas de Deus. É só um remanescente, meus irmãos, como sempre foi, desde que Deus colocou o homem na terra. Para variar, foi sempre só um remanescente que pensa, que amadurece, que cresce, que chega num ponto que pode ensinar, pode ajudar, pode apoiar, pode abençoar o outro. Porque a maioria está habituado com as coisas mastigadas. E como não pensa, né? É igual esse guloso. O guloso ele come de tudo. Qualquer coisa que alguém oferece, ele come. O guloso, o que tem o pecado da glutonaria, normalmente ele não pensa que isso que eles estão me dando para comer, o que é? Quem é que fez? Quem fez estava com a mão limpa, estava com a mão suja? Quando cozinhou isso, usou alimentos frescos, usou coisa vencida? E por aí vai. O guloso que tem pecado de glutonaria, ele come sem pensar. Ele não mede, ele não vê valor de nada, ele só quer engolir aquele troço ali, saciar a sua carne. Meus irmãos, o povo perece por falta de conhecimento. E então você vê um Brasil completamente rebelde. Mandaram uns vídeos para mim, eu até poderia colocar aqui, mas não vou ter condição de fazer, porque realmente vai fazer eu perder muito tempo. Se eu conseguir, até ponho, tá? No final do vídeo, mas eu não garanto, mas vocês acham, vocês já devem ter recebido. A polícia militar pegando, fazendo, o título dos vídeos é Deus está curando mesmo, hein? Os policiais estão fazendo milagre, ó pra você ver. Aí pega os policiais com um moço na rua, um senhor já, e ele sentado ali com uma perna só. Aí os policiais começam, mostra a perna aí, mostra a perna aí, mostra a perna, moço, vai, moço, cadê a perna? Não, senhor, não tem perna não, senhor. Oh, meu Deus do céu, eu sou sem perna, sou manco. Mostra a perna, moço, tem que fazer a força. E eles foram instigando aquele moço tanto que ele foi e mostrou a perna. Ficava o dia inteiro sentado em cima da perna, com uma calça toda dobrada, costurada, sei lá, não sei nem como é que aquele homem conseguia levantar para ir embora, com aquela perna adormecida daquele jeito. O outro fingindo que era mudo, dentro da polícia, né, da delegacia, os policial fala, fala que eu sei que você fala, eu te conheço, você não é mudo, fala. Aí eles foram até que o cara falou. O outro colocou um arame, aquela gaiola, quando uma pessoa quebra o osso da perna, aí eles têm que pôr aqueles parafusos na perna. O rapaz colocou aquele troço ali, estava caminhando, fazendo de conta que ele estava com a perna toda quebrada, toda arrebentada com aquele aparelho. Os policiais fizeram ele tirar. Meus irmãos, o que eu quero falar com isso? Tudo dentro do Brasil, tá bom? O que eu quero falar com isso? A gente vê o político corrupto, a gente vê o cantor gospel corrupto, a gente vê o pastor torto corrupto, o padre, a gente vê a polícia corrupta, a gente vê os professores corruptos, mas poucos têm visto os pequeninos que também são muito corruptos. Pergunto para você, esse moço, por exemplo, que fingiu que estava sem perna, se você acha que Deus desse poder para um homem desse, vocês acham que ele ia ser boa coisa? Será, meus irmãos? Porque a corrupção, ela não escolhe bolso para reinar, ela reina em qualquer coração. Não interessa se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é rica, se ela é pobre, se ela sabe ler, se ela não sabe ler. Ela entra, porque a palavra de Deus diz que não tem um justo, um só, sequer. Então, meus irmãos, se o pecado começa já nos pequenos, e quando eu falo pequeno não porque é criança, pequenos a nível econômico, social, intelectual, pessoas talvez até analfabetas, pessoas que vivem na faixa da miséria, mendigas, não sei, mas já tem coração corrupto ali,
E isso vai só crescendo até chegar no alto, né? Aquele que está lá em cima numa grande posição. E você vê um país inteiro corrupto. Pessoas fazendo de tudo para ganhar umas nas costas das outras. E poucos são os justos nesse país. Principalmente aqueles que temem verdadeiramente a Deus. A minha pergunta diante desse quadro, que a gente basta dar uma olhadinha aí pela internet, a gente vê coisa que você fala assim, eu não acredito, meu estômago vira de tanto que é pesado. É onde você vê o que Deus fala aqui em Zacarias capítulo 7, versículo 13. Visto que eu, Deus, clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quando Deus abandona um povo, um ser humano, uma nação, uma cidade à sua sorte, só vem a ira, meus irmãos. Só pode ser ira que vem. Não tem um resultado melhor. Meu marido ontem, conversando comigo, falou, não, mas eu acredito que ainda vai melhorar. O mundo vai voltar a ser como um dia foi. Eu falei, olha, vai só piorar. Não, mas não vai. Eu falei, vai só piorar. Porque o povo antes tinha só televisão. E a cachaça muito. Meu pai foi crescido na cachaça. Hoje eles têm a televisão, a cachaça, a cerveja, as drogas e a internet. Pessoas passam o dia inteirinho, e eu vejo isso aqui onde eu moro, o dia inteirinho na frente do Facebook. Você sabe, você hoje que está aí comigo ouvindo esse vídeo, você conhece, às vezes até você mesmo. Mas você conhece alguém que está o dia inteiro na frente do Facebook. Vendo notícia, vendo fofoca, conversando com os outros, julgando o tempo no lixo. E se emburrecendo, perecendo por falta de conhecimento e ainda batendo de frente com quem tem um pouquinho mais de sabedoria. A pergunta é, vocês acham que Deus vai pegar uma nação como o Brasil e vai renovar essa nação? Vai trazer reavivamento? Vai trazer arrependimento? Vai fazer o que sabe lá o quê? Outro dia chegou um áudio para mim de uma profecia. Parece que era um pastor, não me lembro mais, porque chega tanta coisa. Eu já não lembro se era moça ou moça, né? Homem ou mulher. Mas aquele lá começou, descendo porrete. Eis que eu vou mandar o juízo, vou mandar catástrofe, vou mandar isso, vou arrebentar com tudo, mas o meu povo eu guardo e não sei o que, vai livrar, não sei o até ali. Muito coerente com a Bíblia, né? Você vê o cenário do caos que Deus vai mandar. Até ali, falando, tá sendo. No finalzinho, mas eu vou restaurar o meu povo brasileiro, eu vou jogar no chão os governantes corruptos, eu vou levar embora, eu vou fazer uma limpeza no governo corrupto, eu vou levantar homens bons para governar o meu povo por causa do meu povo e tal. Eu falei, opa, peraí, tem trem errado nessa profecia aqui. Porque se a palavra de Deus diz que o troço vai só piorar, nós estamos lá em Mateus, princípio das dores, claramente, eu não tenho dúvida. Aliás, eu acho que a gente já passou da geração de 70 anos, estamos nos 80 de enfado e canseira. A gente está vendo sinais absurdos mais do que nunca no céu. Dia 23 de janeiro, teve vulcão no Japão, teve terremoto no Canadá, não, como é que é o nome do lugar lá? Nos Estados Unidos, lá no norte, lá, Alasca, 8 graus. Alarme de tsunami no Alasca, lá é tudo congelado, hein? Alarme de tsunami. E teve várias catástrofes aí pesadíssimas no círculo de fogo, né? No anel de fogo ali, que é aquela zona das placas tectônicas. E num dia só. Fora as outras coisas que a gente tem visto por aí. Vocês acham que tem como Deus parar agora e falar, não, agora o povo vai arrepender? Eu te pergunto, quando você sai na rua com as poucas pessoas que você conversa no seu dia a dia, você vê a probabilidade, a vontade nessa pessoa de querer se arrepender de alguma coisa? Ou você só está vendo ela se lambuzando mais ainda? Ela gostando mais ainda da música de quinta categoria que está soando, ela está amando a novela, ela está amando qualquer coisa que não presta, ela quer só saber do baile do final de semana, gastar dinheiro e por aí vai. O que você está vendo? Vamos ser sinceros. Você está vendo essa pessoa só se embrulhando com o pecado, fazendo as coisas, e você fala, não, olha, não faz isso não, tá errado. Não, estou errado. Quem que é você para me corrigir?
Presta atenção, o que nós estamos vendo ao nosso redor? Você vê esse ar de arrependimento? A televisão, se você aperta o botão dela lá atrás dela, sai sangue de tanta desgraça, tanto caos que está tendo. Mas as pessoas, o que elas estão fazendo? O sujo que se suje ainda mais. O santo que se santifique ainda mais. Meus irmãos, o que nós estamos vendo? Uma divisão de águas, meus irmãos. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, ele encontrou o povo reunido em torno de um bezerro de ouro. E o povo, com exceção de uma tribo, que eu não me lembro o nome, eu acho que era de Levi, mas eu não quero chutar não, eu acho que era ela. Tinha uma tribo que não se rendeu, eles ficaram do lado ali olhando aquela palhaçada toda, eles ficaram num canto. Mas todo o resto do povo começou a idolatrar o bezerro de ouro. Moisés desce e ali ele fala, quem? Aí primeiro ele dá um sabão no povo, depois ele fala, quem quer se arrepender vai passar para o meu lado. E ali o povo, muitos passaram, mas ficaram aqueles 4 gatos ali que manteram a postura de que eles queriam continuar com aquele bezerro de ouro. O que aconteceu, meus irmãos? Deus mandou avivamento? Deus mandou arrependimento? Ou o chão se abriu e tragou aquele povo vivo para o inferno? Isso vai acontecer de novo, meus irmãos. Os cavalos, se eles não estão soltos, eles serão soltos em Apocalipse. Eu, Ana Paula, ainda não tenho estrutura hoje para falar muito dos cavalos do Apocalipse. O pessoal pergunta, mas você acha que eles já estão soltos? Você acha que eles não estão soltos? A gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Eu já estou procurando aqui um modo de montar um possível bom estudo sobre essas coisas que estão por vir. Eu não penso, sinceramente, que já possa estar. Por exemplo, o cavalo preto vai ter lá 1 denário por 1 quilo de trigo, né? O denário, meus amados, era o salário de um dia. É um negócio assim, é o salário de um dia para você comprar 1 quilo de trigo. Ou 1 denário por 3 medidas de cevada, né? Quer dizer, então seria 3 quilos de cevada ou 1 quilo de trigo, o salário de um dia. Quanto que é um salário de um dia? Vamos pegar que a base do salário mínimo é R$900 por mês. Eu sei que não é esse valor. Vamos fazer de conta que um ser humano no Brasil trabalha 30 dias para fazer uma conta redonda, né? 900 dividido por 30, quanto que é, meus irmãos? R$15 por dia. Então, basicamente, é como se você fosse pagar num pacotinho de 1 quilo de farinha de trigo, R$15. Eu não sei quanto que ela está custando, mas... E detalhe... Não toque no azeite, nem toque no vinho, né? Tem alguns pastores, teólogos que dizem, e é muito coerente isso que eles disseram, que o vinho e o azeite, na época do apóstolo João, eram especiarias, né? Eram ingredientes, eram coisas muito refinadas. Azeite e vinho era caro. Engraçado, até hoje é. Eu moro no sul da Itália, eu moro rodeada de árvore de azeitona. Para todo lado que eu olho tem árvore de azeitona. Todo ano elas dão tanta azeitona, mas 1 litro de azeite extra virgem, que é o que a gente compra aqui, porque eu tô com a árvore de azeitona na porta da minha casa. Eu já peguei a azeitona, já coloquei dentro do vidrinho para fazer conserva. 1 litro desse óleo aqui na Itália custa 6 euros. Quando bem, vai para 5, 4,99. Dependendo do azeite que você compra, vai até a 8, 9 euros. 1 litro de azeite. Normalmente o valor médio é 6 euros. 1 litro de azeite. Nós estamos falando de quase R$20 numa garrafa de 1 litro de azeite. Sempre foi uma coisa que custa. O vinho, a vinha que eu acho até de 90 centavos, né? E eu uso muito para cozinhar, mas... Um vinho bom, um vinho puro, ele custa, a gente sabe. Uma coisa é a gente tomar aqueles vinhos chapinha lá, como é que é o nome daquele vinho que parece suco de uva, que é uma delícia mesmo. Eu gosto muito daquele, mas nem lembro o nome. No Brasil tem um vinho que a minha irmã veio e mexe comprar, não sei se é chapinha, não lembro. Outra coisa é você comprar um vinho envelhecido, trabalhado, refinado, controlado, todo especial, custa. Jesus transformou a água no vinho, o melhor vinho.
E o moço lá na festa falou, engraçado, normalmente eles dão o melhor vinho no início da festa, e depois que o povo tá tonto, eles estão com o vinho vagabundo, vinho ruim, né? Aqui não, primeiro que você deu o pior vinho, agora você tá dando o melhor. Imagina que vinho foi esse que Jesus fez ali, né? Então, meus amados, tem alguns teólogos que dizem que esse vinho e que esse azeite, nesse tempo em que o cavalo preto for solto, seriam essas pessoas importantes, essas pessoas nobres, essas pessoas ricas, que a fome não as toca, que elas têm dinheiro para armazenar tudo. A gente vê realmente, eles estão fazendo bunkers subterrâneos, estão armazenando alimentos, eles têm dinheiro para pegar um avião e ir para qualquer lugar do mundo, eles têm plantação, fazenda, eles têm animal, eles têm qualquer coisa, eles têm tudo, né? Então, assim, a gente vê que na sociedade realmente existe a pirâmide, é a chamada pirâmide dos Illuminates, né? E é 1%, né? Dizem que é praticamente deles, da população, é um grupo, são poucas famílias que retêm toda a riqueza da terra na mão delas. São os Rothschilds, os Rockefellers e etc, né? E algumas pessoas que vão se aproximando dessas famílias aí que eles têm realmente. Então, tem alguns teólogos que comparam esse azeite, esse óleo exatamente a esse grupo, essa nata na sociedade mundial, que na época que o cavalo preto for solto, é só uma coisa mesmo, eu estou só pondo uma teoria, tá? É que dizem que isso seria um azeite e óleo. Não danifique. Por quê, meus irmãos? Porque eles vão ser danificados no final. A deles também está guardada. Tem quem diz que são alguns santos que vão estar na terra, algumas pessoas que Deus vai guardar por milênio, né, que não vão ser danificados. Mas são coisas que eu, particularmente, eu ainda vejo muito à base do mistério. Mas o que eu quero dizer com esse estudo aqui, que eu já estou terminando, no máximo 5 minutos eu termino. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele usa esses cavalos para percorrerem a terra, os 4 ventos, para ver como é que está a situação, como é que está os homens, o comportamento dos homens. E lá em Apocalipse, esses cavalos, eles estão denominados em cavalos que vão trazer a peste, a fome, o cavalo que vai trazer a crise financeira, o cavalo branco e o cavalo da morte, em que o Hades e o inferno o seguem. Então, meus amados, eu estou só dando uma, como é que fala? Eu estou promovendo o próximo vídeo, vamos dizer assim, né? Agora eu tô realmente muito comprometida, né? Enquanto a coisa estava só na cabeça, faz, não faz, agora vou ter que fazer mesmo. Mas provavelmente é isso. O próximo vídeo vai ser falando exatamente sobre os selos, as trombetas e os flagelos. Eu vou procurar discutir. Se eu não conseguir trazer nada de novo, pelo menos a gente vai somente discutir. Vamos pelo menos ler esses textos. Sabe o que a Bíblia fala? Que quem lê o livro de Apocalipse, estuda e reflete aquilo que está escrito no livro de Apocalipse é abençoado por Deus. Então, no mínimo, nós vamos ser muito abençoados, né? E se eu não consigo, eu não creio que eu vou conseguir amanhã, porque está muito em cima para mim, eu preciso dar uma lida, dar uma ligada de textos, ter testemunhas, bases bíblicas, né? Para ler aquilo tudo que eu vou trazer aqui durante a semana. Não sei se uma sentada aqui de vídeo a gente consegue pôr tudo. Talvez a gente precise fazer mais de um vídeo, não sei. Talvez vai ser um vídeo longo, não sei. Mas no próximo vídeo nós vamos estar trabalhando mais a fundo sobre o que está vindo por aí. Para quê? Para levar temor para o coração de quem escuta. Para levantar o temor mais uma vez no teu coração. Se você já tem o temor, para que ele cresça ainda mais. Mas uma coisa eu posso dizer com esse trabalho aqui que eu estou pondo aqui hoje para os irmãos. Não se iluda achando que o Brasil tem jeito. Inclusive, eu soltei algumas lágrimas no final. Meu marido foi dormir, que ele já estava cansado. Eu continuei de assistir mais uns 10 minutinhos ali, fiquei sozinha vendo. Derramei algumas lágrimas, porque mostraram cenas de um Brasil ainda vestido. Mostraram cenas de um Brasil ainda com o povo estudando. Um Brasil que ainda, quem nasceu naquela época, ainda teve uma vida inteira de sonhos e puderam realizar os seus sonhos se eles pelejaram e trabalharam por eles. E a gente ainda viu, né, alguma coisa, não tinha... As crianças brasileiras, elas tinham uma certa segurança. O mundo estava ainda num processo, né, de caminhada.
E sim, a figueira já tinha brotado, mas estava tudo muito precoce, então o povo ainda conseguia fazer algo. E as minhas lágrimas foram porque eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 7 anos, que vai fazer 8 agora, no mês de março. E as minhas lágrimas foi porque hoje eu não vejo um futuro seguro para meus filhos no amanhã. Eu não vejo, meus irmãos, não adianta. Por mais que eu cresço eles o melhor que eu faço, por mais que eu ensine, não tem futuro, meus irmãos. O futuro que está para essa geração de crianças agora é só depravação, é guerra, é violência. Não tem, a história acabou. Chega num ponto que Deus não tem mais como estar no meio disso tudo, porque está fedendo tanto e vai tender a feder ainda mais, que vai como que perder o controle. Então Deus vai ter que parar. Mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai ter que entrar e parar isso tudo. Então não tem tempo da gente ainda viver mais uns 40, 50, 60 anos nesse mundo. E ele não vai melhorar, porque a coisa já está num processo de... como um freio que foi solto e quebrou. Não tem como voltar atrás. O leite foi derramado. Mas eu soltei as lágrimas porque naquela época ainda, daquele povo jovem ainda, desses cantores do Brasil ainda jovens, um pai como eu, uma mãe como eu, ainda podia estar tranquila no seu coração de que, se ela, como mãe, fizesse o seu melhor para ajudar a crescer o filho e conseguisse crescer o filho dentro de índole e de pudor, o seu filho poderia crescer e ser uma pessoa do bem e ter ainda condição de viver uma vida boa e tranquila. Bastava desviar dos maus caminhos. Só que hoje, meus irmãos, não existe como desviar de mau caminho. O negócio está chegando a um ponto que não vai ter para onde correr. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É isso que está acontecendo. Deus não traz isso para a gente ficar com medo, porque Mateus 24 fala, quando virdes todas essas coisas, não assustais. Não fica com susto, não fica com medo, mas quando vistes todas essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, eu não fico com medo, porque nesse momento eu creio que tem um Deus, tem o Deus que vai resgatar meus filhos. Então, a gente não sabe, né, se é melhor ou pior. É lógico que é melhor, porque eu não creio que eu vou ver meus filhos com barba no rosto, que eu vou ver eles crescer grandão. Sinceramente, se tivesse que ver, eu estaria em pânico, não vou mentir. Mas eu creio que eu vou ver meus filhos terminar de ter a vida que Deus deu para eles, que começou aqui na terra, no céu. Então, meus irmãos, vamos crescer, vamos usar o cérebro para pensar, vamos estudar as escrituras. Hoje eu não pude parar para ler a Bíblia, eu gosto de sentar e ler a Bíblia. Hoje eu não tive tempo, literalmente falando, porque eu tive que arrumar a casa correndo e depois eu tive que sair 11 horas da manhã. Mas naquele horário, entre 8h30 e 9, mais ou menos, até as 11 horas da manhã, eu escutei o livro de Zacarias todinho em áudio. Porque eu falei, eu não vou aceitar que eu não consiga ler ou ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E sabe o que é pelo ouvir? Porque na época que a Bíblia, né, que começou tudo isso, eram os apóstolos que pregavam, não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então o povo ouvia, principalmente porque a sociedade era muito precoce, muito pobre. Não é todo mundo que sabia ler, não era todo mundo que tinha acesso a livros. Principalmente as mulheres, coitada das mulheres. Mulher era feita para fazer filho e para limpar a casa. Então, eles pregavam nas praças, nos montes, nos campos, e o povo ia ouvindo. E quanto mais eles ouviam, mais a fé deles crescia. Assim tem que ser a nossa vida. Hoje nós podemos ouvir e ler. Então, a gente pode dizer, a fé vem pelo ouvir e pelo ler, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não vamos prostrar, não vamos parar, não, meus irmãos. Vamos usar a cabeça, vamos pensar. Vamos pensar. E vamos descansar no Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Meus irmãos, semana que vem, eu não vou ficar fazendo compromisso com vocês aqui já amanhã, sábado, não, porque é melhor ficar com calma, né? Semana que vem, não sei quando também, mas lá para semana que vem, então, a gente vai entrar aí estudando os selos, as trombetas e os flagelos. Eu creio, eu tenho certeza que Deus vai estar trabalhando muito e trazendo muita coisa para a gente. Então, que os irmãos orem por mim, orem pelo canal,
Orem por vocês, orem pelas suas famílias, peçam salvação pelos seus entes queridos e vamos nos preparar, meus irmãos, porque o tempo está próximo. Amém? Eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo o entendimento, a graça de Deus na tua vida e que a gente então vai se encontrar aí na próxima semana. Amém, amém e amém.